Olá! Glória a Deus. E aí, meus Graça e queridos, paz, graça povo e de paz. Deus. Graça e paz. Paz. Vocês conhecem Estamos essa ouvindo música bem de- aí? Sim, Estamos. estamos ouvindo. Vocês conhecem essa música de Amém. fundo aí? Deixa eu ouvir aqui. Vê aí, já já entrar. Quero ver se vocês ouviram muito essa música aí. Ah! Ah, sim. Eita, Quem começa não- assim. Quem nunca ouviu essa música, hein? Já começa assim aqui. Cores do Amor, Fernanda Brum e Emerson. Muito Vai tocada, esquentar né? aí. Pra esquentar, pra galera já sentir. Os casais Que que vai- estão entrando aí, o que é que vai pessoal. rolar. Muito bem. A galera que vocês conhecem, que foi entrando aí, fiquem à vontade para cumprimentar, saudar. Amém? Tá bem. Rose já está conosco ali. Lucas Castro, Socorro. Amém. Bem-vindos a todos, gente. Graça e paz, sejam bem-vindos a todos. Fique à vontade. Vamos falar um pouquinho desse tema que é bacana de estar falando. Todo mundo gosta de falar esse negócio. É Gosta, todo verdade. mundo ama. Lembrando que você pode interagir, você que já está aí assistindo, você pode interagir junto conosco, deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta. A gente não vai prometer que vai responder todas, porque já tem umas que foram feitas, Verdade. né? Mas se pudermos e der tempo, a gente responde suas perguntas, mas também você pode ir compartilhando aquilo que você acha, aquilo que você pensa sobre esse tema, corte versus namoro. Lembrando que os nossos convidados de hoje são experts no assunto, né? Então, nós iremos, Será? nós iremos só comandar o show. E para iniciar, a gente gostaria, né, que vocês se apresentassem. Quem é PH, quem é Raniele. Aproveita o primeiro Vai lá, que se amor, apresentar aí começa. já a hora. Ah, Que meu áudio tá Deixar pro mais pastor, né? Sacerdote. Pode amém, gente. Graça e paz a todos. Boa tarde. Eu sou o Paulo Henrique, né, que é o PH. Estou muito feliz de estar participando com você, grande Carlinhos, grande pastora Fernanda. Fico feliz de estar aqui junto com vocês. Nós somos, assim, recém-pastores, né? Nós fomos, desde dezembro até agora, recém-pastores aí nesse caminho, mas de caminho cristão nós temos aí uns 10 anos por aí. E começamos nosso relacionamento dentro de uma base de oração, não um relacionamento físico, mas um relacionamento de oração. E ficamos muito felizes pela resposta de Deus em nossas vidas. E é isso, a gente vai comentar um pouquinho sobre nossas experiências, tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem a respeito disso. E eu tenho a certeza que escolher o lado espiritual, escolher a oração, escolher estar junto pela oração é algo tremendo, é algo extraordinário. Só um instante. E estamos aqui sempre para estar ajudando, que nosso testemunho edifique a vida de vocês, Amém. para que vocês sejam grandiosos também, não só a gente, mas que vocês sejam felizes também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora, Bora, ora, amor. Quer que eu fale logo ou a gente ora primeiro? pode falar. Fala. Vou falar Pode, então. Gente, para quem não me conhece, sou Raniele, né? Pastora, esposa do Paulo Henrique. Gente, somos líderes de jovem na Igreja Vida de Imperatriz. E como ele falou, a gente está muito feliz aqui com esse convite desses pastores, que a gente ama muito. Pastores referencial também nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa juventude. Muitos amam eles aqui, né? E a gente, eu e meu esposo, a gente vai completar agora, em julho, 8 anos de casados. E como ele falou um pouquinho, o nosso começo aí foi de muita renúncia. Então, hoje a gente vê, assim, 8 anos de casado, muitas pessoas assim, há 8 anos de casado e tudo, mas tudo tem uma renúncia em nossas vidas. E essa renúncia nos ajuda a gente ter bons frutos. E é isso que a gente quer compartilhar isso com vocês, vocês que estão no relacionamento, vocês que vão entrar, vocês que estão esperando, vocês que estão aí, ai Deus, manda alguém, então você vai aprender hoje. Espero que a gente possa hoje trazer muitas coisas do Senhor na sua vida, muitas direções, que você possa ser tocado Amém. pelo Espírito Santo essa tarde. Amém? Então a gente convida vocês. Que lembra de tudo. Eu também lembro de tudo. Ah, a Cris lembra. Ah, Cris A Cris lembra. A Cris fez parte aí Toda Dessa história. dessa história aí de amor. É verdade, A Cris era tipo, eu tava sofrendo, eu, Cris, me ajuda, ai, tá muito difícil. Glória a Deus. Pois amém. Pois ora aí. Pois amém, né? pastor, pra gente Então vamos meter orar, né? Você que está aí nos assistindo,
Coloca a mão no seu coração, tenha um entendimento agora, seja aberto para ouvir o que Deus vai falar no seu coração. Amém? Espírito Santo de Deus, Amém. obrigado por essa tarde de sexta-feira. Obrigado por estar aqui, meu Pai, com pastores, com entendimento, com minha esposa, com nossas famílias aqui ligadas por um propósito de excelência, Amém. que é o teu reino sobre essa terra. E eu quero, papai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo entre e seja à vontade sobre este lugar, Amém. aqui na minha casa, como na casa do Carlinhos, da pastora Fernanda, eles estão agora, desses pastores, e na casa de cada um, papai, agora que esteja nos ouvindo, que o coração esteja aberto para que tu entre, Espírito Santo, e fique à vontade. Porque nós sabemos que um coração ocupado por ti, Espírito Santo, faz muitas coisas, milagres acontecem, coisas extraordinárias possam acontecer. E nós cremos nisso, e nós decretamos o milagre sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, um relacionamento santo, Amém. perfeito e Em agradável, nome de Jesus. e serão testemunhos de grande sucesso nessa área, em nome de Jesus. Obrigado, Amém. Pai. Toma a direção em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos Paulo. Amém. Marcos Paulo, bem-vindo. Amém. Nosso pastor querido, homem de Deus. Amém. Abençoado. Muito bem, povo de Deus. Esse tema bem legal, né? E nós já temos algumas perguntas aqui na nossa caixinha, né? Eu vi. Eu penso nas perguntas. Eu quero só ver o papoco. E a gente vai entrar logo nas perguntas, né? Nem vamos trazer introduções, porque quando a gente menos espera, é 5 para as 3, acabou a live. E acaba o tempo e a gente não falou só um. É muito rápido. É verdade. Pois vamos lá, pastora. Vamos para a lá. primeira pergunta. E as perguntas, Lá vem. as respostas, né, vai trazendo aí o entendimento aí. Amém. Vamos lá. E a primeira pergunta é... Rufem os tambores. Vamos começar, parece que pegou Uau. mais simples, né, pastor, aqui? Como Papo funciona ruim. a corte, né? Como é que funciona esse Estão negócio? dizendo aí nos comentários, eu só quero ver a lapada de sucesso. Eita, Glória. Eita, aleluia. Vai, amor, quer responder Quer essa? responder? Vai. Dá o Tá, pontapé deixa eu aí. começar falando aqui, depois minha esposa vai... Deixa eu conversando aqui. Isso. Sim, é uma pergunta interessante, e a pergunta básica, é direta, é uma das primeiras perguntas, né? Claro, a gente pode levar para as várias direções. Eu vou explicar um lado aqui, mas a gente pode ir parte bíblica, parte física, parte espiritual, a gente pode se encaixar aqui. Mas a corte, para você que está nos assistindo aqui agora, e para levar como entendimento, é você entrar com um novo nível no seu relacionamento. Eu tô falando aqui, eu tô me ouvindo aqui, por isso que eu tô aqui, mas vou organizar aqui. Tá, ok. Faz ficar melhor seu Sim, fone? agora sim, O tá. áudio tá bom aí pra vocês, gente? Todo mundo Tá conseguindo bom, tá bom. ouvir? Pode Aí a falar. corte é o seguinte, é você levar um entendimento espiritual no seu relacionamento, não a nível físico, mas ao nível espiritual. Ou seja, você está ligado em oração, em jejum e palavra, com aquela pessoa com que você quer, ou você já está em direção de um relacionamento. Então, embora a palavra assuste, embora a palavra traga um entendimento que você, meu Deus, eu vou me afastar da pessoa, não é isso. É o entendimento que você vai se ligar espiritualmente com uma outra pessoa, de uma forma a ter um relacionamento. Nós sabemos que dentro da vida cristã, nós temos oração, nós temos palavra, nós temos jejum, adoração, louvor, nós temos o adorador aqui, o pastor Carlinhos, excelente adorador. Então, esse entendimento dentro de um relacionamento é você entrar em um nível de oração no seu relacionamento. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia cita vários casos em que existem pessoas que eram distantes umas das outras. E qual foi a ligação que elas tiveram umas com as outras? O Espírito Santo falou com um, falou com o outro e ligou duas pessoas. Por exemplo, na conversão de Paulo, por exemplo, ele foi levado um homem até ele para que pudesse ser orado por ele. Nós temos o centurião, por exemplo, na vida de Pedro também, que os dois tiveram contato a 60 quilômetros de distância, no mesmo país, mas uma distância de 61 quilômetros em média. Essas cidades até hoje existem, na verdade.
Então, eles foram ligados através de oração. O centurião na sua casa começou a orar, Pedro subiu no teto da sua casa e começou a orar. Isso está no livro de Atos. E naquele momento, um anjo desceu sobre o centurião e falou com ele para estar em encontro com Pedro. E um anjo desceu até Pedro e deu a direção para que Pedro recebesse o centurião em sua casa, ou os comandantes do centurião. Então a gente percebe que a Bíblia também cita momentos em que existe ligação espiritual. Além do contato físico, que todo relacionamento é ótimo ter, você abraçar e tal, etc. Sim, faz parte. Mas é um outro nível, é um nível espiritual. E como a Bíblia cita, eu vou concordar, vou finalizar minha fala aqui, para minha esposa estar comentando também, a gente percebe que sim, existe uma ligação espiritual quando nós entramos no espiritual, nós oramos uns pelos outros, etc. E eu há de dizer, sou testemunha disso, que essa ligação espiritual é bem forte e pode chegar em momentos, ou até a maioria dos momentos, ser melhores do que um contato físico. É muito... Quem nunca orou por Deus, fala assim, estou sentindo Deus do meu lado, estou sentindo o Espírito Santo aqui comigo, glória a Deus, aleluia, e você fala em línguas, e você fala com Deus maravilhoso. Esse momento é que você liga o céu e terra, terra e céu. E nesse momento ele pode ser ligado entre duas pessoas através de oração. Amém. Quer compartilhar Amém. alguma coisa, Rani? Não, assim, só pra gente, que às vezes os jovens eles ficam nessa dúvida entre namoro e coach, o que é que eu devo escolher, né? Não sei se ainda tem alguma pergunta a mais de coach, pastora, tem alguma aí? Ah, mim, pode esperar. Bem, Pois, coloca outra aí pra gente não ficar só em um, pra gente ir pegando o gancho. Porque assim, é bom a gente explicar aqui a diferença entre o namoro e a coach. Na nossa igreja, toda igreja tem uma doutrina, né? E a gente precisa, se a gente escolheu a igreja que a gente está, a gente tem que seguir a doutrina que está lá. Então, às vezes, as pessoas elas se embaralham muito no que a Bíblia diz, no que a doutrina da igreja diz. E às vezes, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia fala outra coisa, mas a gente tem que sempre orar ao Senhor. Se a gente está em uma determinada igreja, a gente tem que seguir aquela doutrina. E aí fala aqui o que é permitido na corte, né? Orar. Mas pra gente entender mais ou menos. A diferença do namoro e da corte é o quê? A corte, ela tem como objetivo a gente não defraudar o nosso emocional. É como se, tipo assim, a gente parasse e disse, não, eu quero me relacionar, então vamos nos relacionar. Então, antes desse relacionamento, a gente precisa tratar o nosso emocional, tratar as nossas feridas de relacionamentos que a gente teve passados. Então, a gente precisa, primeiramente, nos resolver. Isso quando aconteceu comigo. Antes de eu conhecer a Jesus, eu estava emocionalmente muito mal. Estava com as minhas emoções defraudadas. Não acreditava mais em um relacionamento santo, em um relacionamento sadio. E às vezes, quando a gente entra na igreja, a gente fica perdido. Por isso que esse tema, ele é um tema muito importante para a gente tratar no meio dos nossos jovens, no meio da nossa igreja, porque infelizmente é um tema onde muitos jovens se afastam do Senhor quando isso não é bem sucedido na nossa vida. Então, quando o relacionamento ele não é bem sucedido, as nossas escolhas no relacionamento não é bem sucedida, às vezes a gente se afasta da vontade do Senhor, às vezes a gente não trata essa defraudação que a gente estava vivendo antes da gente permitir o Senhor entrar na nossa vida. E era isso que eu estava vivendo antes de conhecer o Senhor. Então, foi por isso, pelas minhas emoções defraudadas, que eu escolhi voltar aos caminhos do Senhor. E eu disse para mim mesmo, Pai, eu não quero mais viver um namoro ilícito, porque é isso que a corte ela nos ensina. É a ter um relacionamento santo, é ter um relacionamento segundo o coração de Deus. Porque se a gente ler a Bíblia, não vai dizer sobre namoro, sobre corte. O Senhor ele fala sobre o casamento. Amém. E é algo que a gente vai falar mais na frente. Mas a gente precisa entender que, mesmo na Bíblia não dizendo sobre namoro nem corte, a gente precisa entender que o Senhor nos ensina que a gente precisa tratar primeiramente o nosso coração. Então, se nosso coração está bem, as nossas emoções vai estar bem, a nossa escolha vai ser uma escolha certa. E aí ninguém vai impor você até algo.
Porque às vezes o jovem ele vê a corte como algo negativo, porque ele pensa que é algo imposto a ele. E não, é algo que o Senhor quer que a gente faça, é algo que ele nos pede. Lá em Mateus, em Tessalonicenses ele também nos pede que a gente tenha um coração puro, um coração segundo a ele, um coração que não seja defraudado pelo mundo, porque o inimigo ele tenta roubar essa santidade do jovem, essa santidade no namoro, essa santidade no casamento, porque mesmo no casamento há também essa defraudação emocional. Então é por isso que a gente precisa fazer essa escolha certa desde o início. Então, a corte, para mim, quando eu vivi juntamente com meu esposo, não foi algo assim imposto, foi algo apresentado e nós, em conjuntos, a gente orou, a gente viu como era a situação do nosso relacionamento. Será que a gente está precisando? Quanto que Deus gosta disso? Porque, assim, o contato físico é muito bom. E isso ele precisa ter no relacionamento. Se você entra no relacionamento que você não sente atração, então a gente vai ter que orar para quebrar isso, porque o Senhor quer que a gente tenha isso. A gente precisa ter essa atração pelo outro, mas essa atração ela precisa ser vivida no tempo certo, para a gente não defraudar o nosso relacionamento, nosso sentimento, antes do tempo que o Senhor nos pede, que é o casamento, quando ele cita na Bíblia. Então, a corte se na minha igreja, na minha doutrina que eu estou, ela é apresentada isso, então vale a pena a gente conhecer. Vale a pena a gente decidir viver isso, porque é algo bom para a gente. O Senhor, ele nunca apresenta algo para ser ruim para a gente. Então, é algo que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente possa viver. Eu estava essa semana na célula e gente, eu falo muito, depois vocês me cortam se eu estiver falando muito. Fala, Deus. Essa semana aqui na célula, a gente estava falando isso, que o Senhor, ele nos coloca aqui nesse mundo com um propósito, e às vezes a gente esquece esse propósito. E às vezes a gente esquece que a gente veio do Senhor, a gente está aqui, mas a gente precisa voltar a Ele. E é nessa caminhada que às vezes a gente esquece a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor não nos escolheu, não nos tirou de perto dEle para estarmos aqui fazendo, vivendo um legado pelo nome dEle, pelo nome do Espírito Santo, para voltarmos vazios. Ele quer que a gente viva aqui com um caminho de êxito, que as nossas escolhas sejam umas escolhas boas, segundo o coração dEle. Então é por isso que é muito importante a gente escolher a forma certa. Se você está entrando no relacionamento, veja o que os seus líderes querem apresentar para você ter um relacionamento santo, os seus pastores, como é que a igreja vê isso para te ajudar. Então a igreja ela não quer ser contra o seu relacionamento, ela quer ao contrário ver você sendo feliz, E bem. tendo bons frutos, tendo um casamento feliz. Sem machucar o coração. Porque até a gente chegar ao casamento, tem muitas etapas que precisam ser vencidas. E uma delas é essa, a carnal, as vontades. Maturidade. A maturidade principalmente. Eu acho que a gente vai falando mais, senão eu vou falar muito sobre isso. O interessante é que a primeira pergunta, ela falou sobre o que é a corte, né? Algumas pessoas, dependendo da igreja, esse projeto ele muda de nome, né? Tem igreja que caminha com o projeto Romance Real, tem igreja que caminha com o projeto Isaac e Rebeca, que vocês conhecem, outros caminham com uma aliança, né? Amizade especial, né? Então, assim, um parecer sobre essa questão. Talvez alguém possa se perguntar também. Cara, quem inventou a corte, né? Quem inventou a corte? Aí eu costumo dizer o seguinte, esquece o nome, né? Porque às vezes o nome corte espanta muito as pessoas, né? Então, esquece um pouco o nome, a nomenclatura, e vamos para a palavra. E vamos lá, vamos descobrir quem inventou. Foi o próprio Deus, né? Quando a Bíblia nos convoca ali no livro de 1 Pedro, por exemplo, versículo 1, capítulo 1, verso 16, sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Isso inclui tudo. O relacionamento a dois, o namoro, o noivo. Por exemplo, teve uma pergunta um dia desse, alguém perguntou o seguinte, ok, eu vou namorar na corte, mas e no noivado? E no noivado tem que ser corte também? Claro,
Né? Ou seja, Claro. santidade Casou? Não, né? no Então, namoro, santidade no noivado, inclusive santidade no casamento. Né? Eu Verdade. casei, então dentro das 4 paredes eu vou, pode tudo e tal, aquela coisa toda. Não, santidade também após o casamento. Né? A Bíblia diz que o Porque Senhor até nos mesmo na ensina. Bíblia, né, pastor, Sim. o Senhor nos pede para a gente não viver na imundície, né, mas sim na Isso, santidade, na sua santificação. E assim, a Bíblia nos Uhum. ensina a fugir do que aparenta ser mal, né? Não do próprio Boa. mal, mas aparentou ser mal, fuja. Aí entra a segunda pergunta, né? O que é permitido na corte? Tudo menos abrasamento, né? Podemos Pecar. definir dessa Menos forma. pecar. Tudo menos pecado, menos abrasamento e etc. Ou Uhum. seja, quando Deus ele nos convida a ter uma vida de santidade dentro do namoro, ele está cuidando de nós e não nos punindo, né? E, como vocês já falaram aí no início. Então, Uhum. o solteiro ele precisa ter essa visão. Quando Deus me convida a ser santo no meu namoro, ele não está me punindo, ele está querendo o meu Uhum. bem. E vocês são prova Exatamente. disso porque vocês caminharam nisso, né? Viveram isso. Uhum. Eu acho uma frase interessante da minha bispa, que ela disse assim, a gente não pode se bronzear no inferno. Ele tá ali, mas a gente não pode assim, não, eu vou passar só por aqui, vou passar só a mão, só um abraço, só alguma coisa. A gente pode se alimentar daquilo que lá na frente pode ter problema. Né? E assim, antes de ter um relacionamento de oração e etc., eu tive problema no relacionamento. Eu discipulei vários discípulos que tiveram problema no relacionamento, que passaram aquilo que eu passei, incertezas, perder um relacionamento, se sente culpado, a alma é fragilizada. E, então, quando eu entrei no ambiente do reino de Deus, eu pude perceber que eu sou corpo, sou alma, sou espírito, e no relacionamento eu alimento muito a alma. E o meu espírito tem que estar dentro do relacionamento. Porque quando a minha alma ela é excessiva, o meu sentimental é excessivo, eu perco a minha maturidade, a minha noção de espaço. Aí esse lado entre o quesito que a gente chama da paixão, por exemplo, que ela pode atrapalhar, que ela pode te desvincular, porque eu tenho um sentimento, uma alma excessiva no processo. Mas quando eu entro com o reino de Deus, ele me assegura. Tem uma direção de Deus. Eu costumo dizer uma passagem assim que um discípulo meu teve, que teve uma jovem que estava atrás dele o tempo todo. Cara, ela está comigo no Facebook, ela vai atrás de mim em todo lugar. O que eu faço? Eu falei, cara, fala de Deus para ela. Porque é duas coisas. Ou ela aceita Jesus, ou os termos que Jesus traz para nossas vidas, ou ela cai fora. E ele começou a falar de Deus para a vida dela, demorou alguns segundos, ela não respondeu, daí ela sumiu, nunca mais falou com ele. Então a gente vê que Deus quer nos proteger. Eles querem dar uma direção. E muitos jovens, na sua juventude, é claro, tem essa dúvida, como é que eu faço para saber se é certeza, se não dá certo, se não vai dar certo. Esse é o momento da oração, de você aprender a orar um pelos outros, que Deus vai te dar a direção do que é certo e não certo. Aí tem pessoas que oram, um exemplo, né? Estou citando aqui exemplo. Cara, eu orei, mas Deus não respondeu nada, e agora? Não é nada, não é nada, vamos continuar orando. Ou não é nada. Mas eu orei, Deus me respondeu. Amém, glória a Deus. Mas eu orei, Deus não falou nada sobre relacionamento. Então acho que Deus não quer nada nesse relacionamento. E Deus, assim, uma frase que eu disse em outra live, eu dizendo na de vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Deus não une corpos, Deus une propósitos. É verdade. Ele quer ligar propósitos. Eu e Rani, nós não estaremos aqui falando sobre isso se a gente não tivesse ligado por propósito. Eu queria algo de Deus na minha vida. Ela chegou e não queria mais o passado. Ela queria algo de Deus na vida dela. Então se juntou aquilo que Deus quer. Propósito, oração, jejum, palavra, direcionamento, Espírito Santo. Hoje aqui em casa, vamos fazer um jejum. A gente organiza para fazer um jejum. Vamos orar. Vamos para o culto, vamos para o culto. Então existe um entendimento que o propósito cresce e o reino só, é claro. Os dois crescem no ambiente. Então, assim, Deus une propósitos. Coloque na sua direção que, se ele vier com a camisa vermelha, a camisa preta, vir azul, é de Deus. Ele vai te responder à medida que ele vai te responder.
E quando te responder, você vai saber o que é. O quê? O crescimento no propósito dele. Porque tudo é para ele e todas as coisas são para Deus. Se esse envolvimento está levando as coisas para Deus, continua. Eu tenho a certeza que distanciamento não vai separar o que Deus preparou para você. Porque ele está na distância da gente. Ele tem uma distância da gente. E a gente continua ligado com ele. A gente ora por ele, lê a palavra dele e está ligado com ele. Então ele é especialista em ligar coisas que não são ligadas fisicamente. Amém. Glória a Deus. É interessante essa fase do namoro em corte, ou romance real, ou em santidade, seja qual for. Hoje, o tema usado é corte, amanhã pode ser um outro nome, como já foi falado. Mas não foge do princípio de ser santo em toda maneira de viver. E nesse tempo, desse relacionamento em corte, é o tempo de você analisar, de você observar, de você usar a razão para entender, será que esse é o perfil mesmo que eu quero? Porque igual o PH falou, se você já começa a se envolver, você já está envolvido nos sentimentos, você não consegue mais ver e nem usar a razão, você vai perder algumas coisas. Então, esse período é um período para você conversar, planejar o futuro. Quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos? Eu penso nisso, eu penso em fazer faculdade tal, eu penso em trabalhar com isso. Então, é para planejar o futuro. Porque se a pessoa passa a maioria do tempo ali, se abrasando, fazendo aquilo que não deve, né, pode chegar a se tornar pecado. A pessoa pode dizer, eu beijei uma vez, eu estou em pecado? Como é essa pergunta aqui que eu quero deixar vocês para responder. Lá vem outra. Vai. Cuidado, Davi. Deixa eu ver aqui. Davi tá por aí. Tá aqui. Quer participar aqui, tá doido para participar. Tá aí aprendendo. Quer orar também. Vai aprendendo. Essa aqui, ó. Muito bem. Se o meu ministério apoia o namoro à corte, eu não faço. Estou em pecado de desobediência? Uau! Eu acho assim, que é igual quando eu falei no início, né? A gente precisa conhecer a doutrina da nossa igreja. Então, assim, teve um tempo na nossa igreja que todas as pessoas que estavam, principalmente no altar, estavam com células, a gente falava, olha, é melhor ir por esse caminho, para estar no altar precisa estar em coste. Então, assim, às vezes quando a gente falava isso, muitos jovens se distanciavam por achar que era algo imposto a eles, obrigado para eles fazerem. Mas muitos lá, quando a gente falava isso, a gente não, no caso a gente fala a doutrina da igreja, né? Quando a gente incentivava eles a viverem isso, muitos ficavam com raiva, muitos saíam da igreja, muitos deixavam de seguir aquele ministério por conta disso. E aí, passava um tempo, saía da igreja, vivia aquilo tudo que não era para viver e voltava. E às vezes a gente vê isso na igreja, na nossa igreja, na sua igreja, em várias igrejas tem esses casos das pessoas, tipo assim, não é da forma que ela quer, ela se afasta do Senhor. Então, assim, é algo bem delicado essa pergunta, porque assim, só você pode dizer se você está em pecado. O meu esposo, a pastora Fernanda, o pastor Carlos, ele não vai dizer assim, você está em pecado. Não. Você tem que ter a consciência de dizer assim, eu estou fazendo a coisa certa, estou tendo a escolha certa. Então, assim, nem o Senhor, ele nos obriga a tomar a decisão, porque ele nos dá o livre-arbítrio de voltarmos a ele ou não. Então, quem somos nós, quem somos a igreja para obrigar você a viver algo que você não vai? É como se fosse assim, aceita Jesus, e a pessoa aceita na pressão, mas ela não vai viver para Jesus como o Senhor quer que ela viva. Então, o relacionamento é assim também. Você precisa mesmo se posicionar, decidir, é isso que eu quero? O meu relacionamento vai me tirar das coisas que o Senhor quer me entregar? Então, o seu ministério, ele tem que ser mais importante do que o seu relacionamento.
o Senhor, ele precisa Boa. ser mais importante do que o seu relacionamento, porque se eu deixar o meu esposo tirar o lugar de Deus na minha vida, não vai dar certo nosso casamento. Idolatria. Porque eu vou ter a idolatria. Então a gente precisa seguir aquilo que Deus nos entregou. E ele nos entregou o relacionamento com as melhores coisas, porque quando ele fez Adão, não, eu preciso fazer alguém para ele. Então, ali naquele momento, ele já pensou em mim, em você, ao casar, quando casar, ele não quer, ele fez o mundo e aí vou jogar só Adão lá. Não, ele sonha com isso, ele sonha, ele planejou, ele sonha um casamento, ele sonha uma família unida, uma família feliz, uma família alicerçada na rocha. Então, às vezes, quando a gente já começa um relacionamento assim, a gente já vai com falta de desobediência, já vai... porque às vezes assim, deixa eu ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Às vezes a gente pensa que a corte é algo que nos impede de pecar. E não. Nem a corte e nem o namoro nos impede de pecar. Então, claro sim que tem exceções. Tem pessoas aí que a gente tem testemunhos que viveram na corte e viveram em santidade. Depois da corte teve o namoro e continuou na santidade. Depois foi pro noivado e continuou a santidade. É fácil? Não, não é fácil. Porque é muito difícil a gente vencer a nossa carne, vencer a nossa vontade, vencer a nossa alma. Então é muito difícil, mas não é impossível. Eu sempre digo assim, o Senhor, Jesus Cristo veio na Terra para nos mostrar que somos capazes de viver tudo aquilo que Ele viveu e fazer algo maior ainda, de realizar coisas impossíveis daquilo que Ele não fez. Tanto que o Senhor ele fala isso na Bíblia várias vezes. Eu quero te entregar algo que eu não te entreguei. O Senhor quer entregar algo ao meu esposo que Ele não me entregou. Então, assim a gente vai nos ajudando. Então, quando eu decido viver em corte, eu decido viver a santidade do Senhor na minha vida. Eu decido viver os meus sonhos com o Senhor. Então, qual é esse sonho? O Senhor já te mostrou qual é o teu propósito na casa dele? Siga esse propósito. Não deixe o seu relacionamento destruir os teus sonhos que Deus tem planejado para você. Então, não deixe que uma imposição ou uma ajuda, porque a gente está aqui para ser ajudadores, para a gente ser... auxiliar você nesse caminho, nessa caminhada. A gente não está aqui para impor, você precisa fazer isso para estar no altar. Não. Então, se você é obediente ao Senhor, se você é obediente e quer viver essa santidade, então você vai adquirir essa boa vontade de estar no altar do Senhor, de estar nos caminhos do Senhor, de estar no relacionamento santo. Então, assim, não pensar que a corte é sua ferramenta de escape para você não pecar mais. Se você entrar assim, você vai continuar pecando. É você mesmo se moldar ao Senhor, continuar na caminhada do Senhor, viver em santidade, viver os princípios que o Senhor quer que a gente viva, independente de ser no relacionamento ou não, a gente precisa viver esses princípios em todo momento da nossa vida. Interessante que, só para comentar a ideia, eu tive um discípulo que ele chegou para mim, eu vou levar um exemplo, mas que vale para isso aqui também. Ele chegou assim, cara, eu tô com vontade de fazer tatuagem. Aí eu olhei para ele e falei assim, amém. Vamos orar. Vamos orar aqui agora. Isso no final do culto. Acabou o culto, ele chegou para mim. Vamos orar para Deus lhe mostrar que você quer fazer uma tatuagem. E a gente parou ali naquele momento, coloquei a mão nele, a gente orou ali 30 segundos, 40 segundinhos. Aí eu falei, pronto, terminamos a oração. Aí eu disse para ele o seguinte, ore 7 dias, hoje é domingo, no próximo domingo você volta, vem pro culto, aí você orando durante essa semana, e você chega e me volta e fala assim, o que Deus te respondeu? Ok? Ok, né? Aí nós oramos para afirmar isso aí. Qual o desenho que Deus ia revelar, né? O desenho que Deus ia revelar. Quando eu termino a oração com ele, ele olha para mim e fala assim, não precisa mais, eu já sei a resposta. Aí eu, mas já, o que foi? Aí ele parou assim, cara, eu tô orando para Deus me mostrar uma coisa que não tem nada a ver pro reino dele, que não tem nada, não vai me edificar em nada, não edificar as outras pessoas em nada. Deus está preocupado no meu coração com outras coisas,
como é que tá a minha adoração a Ele, como é que tá meu louvor a Ele, como é que tá meu entendimento a Ele, como é que tá aquilo, o evangelismo a Ele, a missão que eu dou para Ele e outras características. Então, se quando você para e fala assim, cara, será se Deus vai atrapalhar o ministério? Ore e fala assim, Deus vai atrapalhar o ministério, ele vai olhar para você e vai responder para você, minha filha, eu quero o seu coração. Meu filho, eu quero o seu coração. Se o ministério que você está cresce o teu coração para mim, vai ser maior a vontade do que alguém tirar isso de você. Então, cresça para Deus no entendimento que teu coração preenchido por Ele, tu só vai querer pessoas do teu lado que também querem ser preenchidas por Ele. Verdade. Ou seja, aí o ministério de um ajuda no ministério do outro. A adoração de um no louvor ajuda na dança da outra. E os dois, ambos, crescem espiritualmente no ministério de cada um. E eu acredito que essa é a direção que Deus quer. Por quê? Porque um dia eu parei no altar e disse, Espírito Santo de Deus, eu não quero ter problema nenhum com relacionamento. Eu não quero que meu coração mais afligido por nenhuma jovem que venha machucar meu coração. Eu não quero mais isso. Então eu disse, Deus, ou eu fico solteiro, ou só me dá uma pessoa de Deus na minha vida. Então eu coloquei Ele acima de todas as minhas coisas. Decisões. Coloquei Ele acima de todas as minhas decisões, as minhas escolhas. E Ele me mostrou. É essa pessoa que você quer, que está ali sentada, orando, chorando, aos meus prantos, no caso de Deus, aos meus prantos, para me buscar. Aí eu abri meus olhos e olhei a minha esposa no altar, adorando a Deus. E eu no altar, eu vi ela adorando a Deus. Então, assim... Pode completar. Então, assim, é isso, só para completar. Então, assim, é isso. Tem atitudes e que Deus vai unir o propósito de vocês, de respeito que Ele quer o coração de vocês. Então, o ministério dele é para Ele. Então, seu coração voltado para o ministério dele, ele vai acrescentar todas as coisas. Tá? Ou seja, a própria palavra dele diz isso para me finalizar. Venha a mim que eu vou te acrescentar todas as outras coisas. Mas antes, venham a mim primeiro. Venha a mim. Não é alguém. Não é alguém. Ele vem a mim para que as outras coisas sejam acrescentadas. Amém. E assim, corte é mais do que não beijar. Que as pessoas pensam assim, não vou beijar. É muito mais do que isso. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. A Bíblia diz que se o teu olho te fizer pecar, é melhor tu entrar no céu sem um olho, sem o braço, do que tu ir para o inferno com tudo, completo. Então, é muito mais do que isso. Ele sonda as intenções do nosso coração. Então, eu posso estar fazendo corte, né, aparentemente, para minha liderança ver, porque eu sou do altar, e no meu relacionamento íntimo, quando ninguém vê, eu estou pecando. Quando eu virar a esquina, eu estou pecando. Então, é muito mais do que isso. Deus, ele nos convoca a um estilo de santidade, mas eu preciso entender, preciso ter uma mente madura para me compreender. O meu estilo de santidade, que o Senhor cobra de mim, é individualmente aqui, ó. Se eu estou me relacionando e eu sei que eu avancei um sinal em algum ponto, o Espírito Santo, ele vai me incomodar. Ele vai dizer, tá errado. Freia isso aí. Muda aqui o seu comportamento. Por exemplo, um relacionamento que a pessoa começou ali um relacionamento e vai para casa da namorada ou do namorado vice-versa, fica lá até 3 horas da manhã. Não vigia. Então, assim, tem alguns comportamentos que você vai tomar para que esse relacionamento seja santo. Não, eu estou em corte. Aí eu saio 3 horas da manhã da casa da minha namorada. Então, é um pouco assim contraditório. Eu e a Rani... Na madrugada. De madrugada. Namora na madrugada. Vigília. Então, eu quero só frisar isso, que corte é muito mais além do que não beijar. Verdade. É ter um estilo de santidade, porque Deus sonda o coração, o som do seu coração. Então, não é para mim que você tem que dizer, porque, por exemplo, sou líder, por exemplo, que você vai fazer, né? Cris, até 3 horas, só foi parando. Então, assim, não é para mim, né? Que você vai agradar, não é a mim. Mas, em primeiro lugar, a Deus. Amém. É verdade. Falando um pouco nessa última pergunta, né? Meu ministério ensina e eu não faço, estou em pecado e tal. Eu me recordo, enquanto a
pastora Raniele falava, me recordei que o próprio Jesus enfrentou algo parecido, né? Alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram, o grupo está reduzindo porque teu discurso está pesado, teu discurso está duro, né? E o que foi que Jesus fez? Ele não mudou o discurso. Então pede para o povo ficar que eu vou pegar mais leve. Não, ele não fez isso. João 6,60. O autor do recado, ele disse, e vocês não querem ir também, não? Em outras palavras, o meu discurso é esse, e não será mudado, né? Ou seja, aquilo que Deus tem para nós, para nos abençoar, ele não vai mudar. Ele não vai deixar mais leve, não. O fardo dele, que ele disse, já é leve. Do jeito que está na Bíblia, já está leve, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Que Deus, aí a pastora até falou, né? Que algumas pessoas, quando se deparam diante de alguns procedimentos de alguns ministérios e igrejas, aí vira crente macaco, né? Sai pulando de igreja em igreja. Não, eu vou sair da igreja que eu tô e vou para outra igreja porque lá eles não exigem corte. Aqui não exige corte, mas não deixa eu me maquiar, então eu vou procurar outra. Essa aqui deixa eu maquiar, deixa eu fazer corte, ainda deixa eu fazer o test drive. Meu irmão, pô, tu tá na igreja do inferno. Infelizmente. Ainda tem o test drive. O nome dessa igreja é sim, inferno. sim ou não? Sim, né? Mateus capítulo 5, Uma perfeito. igreja que te deixa fazer tudo, oxe. Então, Tá muito estranho. É mundo, né? É mundo. Aí é É. a mesma coisa. Se é para anunciar o reino de Deus, então não é algo que é nosso, é algo que é de Deus. Né? Eu lembro que eu e minha esposa, eu tinha um carro na época, né? Que estava em oração, etc. Só que a gente não se falava, Nossa corte foi bem forte, não se falava. E eu tinha que deixar ela em casa, porque ela ia para a igreja, etc. Então eu nunca ia deixar ela sozinha no carro, nunca. Eu tô lembrando do pessoal das 3 horas de oração aí, né, da madrugada. Eu nunca ia deixar ela sozinha. Eu levava sempre alguém comigo no carro. Cuidado. Vigilância o tempo todo. Eu falei, gente, eu me conheço, eu sou homem. Se eu ficar sozinho com ela, eu vou pegar ela, pelo amor de Deus. Sei de onde Né? eu vim. Eu sei de onde eu vim. Eu posso estar comigo. Ela tá ali comigo, ela tá, não, amém, glória a Deus, aleluia. A gente conversava de outras coisas. A gente saía, eu sempre com alguém comigo. A galera do altar, o pessoal do louvor conversava, etc. Porque, gente, são estratégias. Claro. Porque assim, a gente, igual falou, a gente vai entrar no relacionamento, a gente consegue, se a gente tiver um relacionamento bem com o Senhor. A gente tiver a nossa vida alicerçada bem com Ele. Então, eu digo para vocês mesmo por vivência, que não é impossível a gente viver em corte. É possível. Mas só é possível se você tiver um bom relacionamento com o Senhor. Porque é só aí que você vai tirar força para o pecado não entrar na sua vida. Então, não é impossível, gente. Nada pro Senhor é impossível. Imagina um relacionamento que é só para esperar um tempinho para depois você viver a eternidade ao lado daquela pessoa. Então, vale a pena você plantar no começo para você não ser só mais um casal que casou e separou logo depois, porque as primeiras dificuldades vieram, você não vai conseguir resolver elas. A primeira briga veio e você não vai conseguir consertar aquela briga. E aí vai vir o pecado dentro do casamento, que vai vir as pornografias, porque você tá brigada, eu vou dormir longe um do outro e eu vou me satisfazer com outra coisa. Então é por isso que é importante a gente ter desde o princípio essa intimidade com o Senhor consolidada. Amém. Deixa eu ver a próxima Essa é boa. Que vai complementar isso aí que você está falando. Uhum. Quais as estratégias para vencer o namoro em corte e os frutos dessa obediência? Não, os frutos, tudo que na Bíblia diz frutos, eu já fico agraciada. Porque é mais uma bênção que o Senhor nos dá. É algo ainda mais. Ele diz assim, meu filho, é tão simples, como o pastor Carlos falou. Tão simples, você quer viver na bênção? É porque às vezes a gente se prende assim, eu tô no mundo, eu vou ter que sofrer, só vou viver as coisas melhores quando eu voltar ao Senhor. Não, Ele não quer que a gente viva as coisas ruins aqui nessa caminhada. A gente pode viver uma caminhada maravilhosa ao lado do Senhor, com as melhores escolhas. E essa escolha, gente,
é um fruto maravilhoso que você está plantando. Então, assim, quando a gente viveu em Poxa, a gente começou a namorar. Vou contar um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos, para quem não sabe. Amém. Quando a gente começou a namorar, a gente orou um mês. E aí, no tempo da nossa igreja era assim, orava um mês e aí pronto, já estava liberado para dizer que Beijar na era... boca. para estar namorando normal. Tá. E aí a gente orou, o Senhor falou. Antes disso, a gente já conversava, se conhecia. Porque a gente também não vai começar a namorar sem ninguém se conhecer, né? Sim. Então, e tem muitos jovens também que entram na Poxa e mal se conhecem e já, não, vamos orar aqui para ver o que Deus vai dizer. Não. Você precisa ter uma sintonia com aquela pessoa, você precisa conhecer, ver se é os mesmos propósitos, os mesmos sonhos. E aí, não, tá dando certo, e aí tá olhando pra mim diferente, ela tá olhando, então deixa a química do Senhor aí ajudar, tá agindo. E aí depois disso a gente orou, e aí a gente começou a namorar. E aí a gente podia beijar. Gente, é muito bom beijar, igual eu falei lá no início, se você não sentir atração... Levanta sua mão aí que a gente ora, porque a gente tem que expulsar isso. É essencial. É essencial essa química entre o casal. Mas é igual está aí na pergunta. Você vai colher os frutos dessa química no momento certo. E aí a gente viu que essa química ela estava assim começando a sair do propósito do Senhor. E aí foi quando disse assim, amor, o negócio aqui não tá bom não. Se a gente continuar desse jeito, a gente vai pecar contra o nosso Deus. A gente vai fugir dos nossos princípios, vai fugir do nosso propósito, daquilo que a gente uniu lá no início. E aí foi quando ele conheceu a aliança Isaac e Rebeca. Para quem não conhece, você pode pesquisar na internet, tem muitos casos, muitos testemunhos sobre ela. E é muito interessante a história sobre Isaac e Rebeca, a gente casou. Estão dizendo que essa live tem que, quando acabar, ela tem que continuar de novo, porque o assunto tá bom demais. Pois vai continuar. Não, quando acabar. Continua. E aí a gente casou, ele conheceu essa aliança Isaac e Rebeca. Quando ele veio me falar, eu não queria não. Vou de jeito nenhum entrar num negócio desse. Gente, era algo assim mesmo de muita renúncia. Era mesmo ficar sem se falar durante 3 meses. Era basicamente assim, você tá namorando, mas não tá, aos olhos das outras pessoas. E aí quando ele me falou, eu não queria, eu disse não, botei o pé, eu não quero, a gente já tá namorando, já orou, pra que isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos jovens que fazem o mesmo que eu fiz. E aí a gente conversou muito nesse dia. E aí ele foi pra casa. E eu orando de jejum, assim, de oração, de tudo. Ele estava assim, pronto, eu quero desse jeito, se não der certo, então amém. Ele não tinha ter medo de, tipo, se não for, Deus, é mais uma resposta que o Senhor está me dando. E aí eu nessa noite fiquei ruim, orei, Deus, não é possível, meu pai. Coloca esse negócio na minha cabeça, eu não vou entrar em algo que o Senhor não confirmou no meu coração. E aí orando, e aí o Senhor disse assim, você não estava me pedindo? Há muito tempo você não estava me pedindo uma estratégia para você não continuar num relacionamento ilícito, num relacionamento cristão, mas onde tinha as outras coisas do mundo. Então, quando eu aceitei Jesus, foi isso que eu pedi para o Senhor. Ter um relacionamento diferente do que eu tinha lá no mundo. E aí, quando o Senhor me deu essa luz, Pai, quanto tempo eu estava sendo soberba à tua direção, à tua palavra. E aí foi quando eu disse, Pai, me perdoa. Se eu pedir algo para o Senhor está me ajudando, eu quero essa ajuda, eu necessito, porque o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe que eu preciso desse alinhamento. E aí foi quando eu chamei eles assim, tá bom, vamos ficar. Vai ser para ser esse negócio, porque nós vamos fazer direito. E aí a gente foi o primeiro casal na nossa igreja que viveu essa aliança. E aí, quando a gente é novo, muitas pessoas se questionam, assim, fica assim muito visto as pessoas. Então, se a gente fizesse algo de errado, já estava apontando o dedo. E às vezes isso atrapalha ao casal, porque já era algo difícil tanto pra gente. Gente, é uma renúncia muito grande estar longe da pessoa que a gente estava orando, que a gente está começando a gostar, a sonhar em ter um casamento. Então foi um tempo muito difícil, onde Deus nos ensinou muito. E eu digo que esses 3 meses... Passaram 3, né? A gente passou 3 meses. E eu digo hoje que esses 3 meses foi o essencial para a gente estar casado. 3 meses de sem beijar até o casamento. Eu vou chegar nessa parte. A gente ficou 3 meses sem se falar total, só orando.
e só orando mesmo, sem se falar total. E aí eu digo assim, que esses 3 meses foi o tempo essencial para o meu casamento hoje ter quase 8 anos, onde um Valeu a casamento pena, que a né, gente... pastora? valeu a pena. Porque a gente deu valor à conversa. Hoje mesmo a gente está vendo uma realidade na quarentena que muitos casais estão dentro de casa, mas estão longe um do outro. É verdade. Não conversam, não tem mais assuntos, brigam por qualquer motivo. Porque lá no início, falta de comunicação, porque lá no início não teve isso. É quando já fica desesperada, eu quero logo, quero logo só viver o físico. Mas o importante, gente, você não vai passar o dia todo beijando na boca do seu namorado, Quem da sua dera. namorada. Vai ter uma hora que vocês têm que parar para respirar e conversar. É verdade. E aí é ruim quando você não tem nada, não conhece nada do seu companheiro. Quando chega o dia dos namorados mesmo, que tá chegando agora. Eu não sei nem o que ela gosta, porque você nunca conheceu Não sabe ela. nem o que eu gosto. Você não se preocupou em conhecer. O seu marido, Não conhece- seu esposo, ele precisa ser o seu melhor amigo. E essa amizade O seu ela é melhor amigo. construída nesse período. No de início, namoro, nesse período. de início, porque você precisa conhecer com quem você vai se casar. Isso vai ajudar lá no Pra depois dizer assim, gente, com quem eu casei? Eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Conhece, é você que não deixou ver lá no início. A pessoa ela não consegue usar uma máscara por muito tempo. Então você vê os defeitos, vê as qualidades, e aí você vai dizer, eu vou conseguir viver com essas qualidades e com esses defeitos. Então eu tenho algumas coisas que eu melhorei muito do início, ele também. Isso nos completou, nos ajudou a um entender o outro, a gente ter um casamento bom, um casamento onde a gente conversa, onde a gente tem sonhos, Tem metas, problemas, tem mas- problemas também, mas a gente sabe resolver conversando, tem a maturidade. Então, a cada fase do relacionamento, a gente vai adquirindo uma maturidade diferente. E isso é os frutos que o Senhor nos dá. É ter uma família feliz, é ter filhos, é ter um relacionamento onde as pessoas veem e vejam Deus nesse relacionamento. Vejam assim, eu quero viver um relacionamento assim, porque eu estou vendo na vida de outras pessoas que é possível. Então, deixa o Senhor colocar esse propósito de outras pessoas se espelharem em vocês. Vocês podem ser espelho para gerações que estão perdidas. Amém. Gerações que hoje, quando a pessoa diz assim, eu sou virgem, hoje para a sociedade é o mais careta. Mas não, você pode levantar sua bandeira e dizer assim, eu sou virgem, eu vou guardar, vou esperar no Senhor. Eu, mesmo no caminho longe do Senhor, tive muitas oportunidades de perder minha virgindade, de ter um Defraudado. eu estava assim, defraudada emocionalmente de todas as formas. Mas graças a Deus o Senhor ainda conseguiu eu guardar isso em mim. Porque sempre foi meu sonho de eu conseguir casar virgem. Eu consegui, mesmo longe do Senhor. E quando eu me decidi, ainda nos caminhos do Senhor, eu decidi guardar isso, permanecer com essa santidade firme. Então, infelizmente, pastores, tem muito caso na igreja que tem casais que não conseguem esperar esse tempo e perde essa aliança. Claro que tem pessoas que o Senhor sabe que perderam antes e o Senhor renova, né? O Senhor Amém. renova todas as E coisas. dá tempo ainda, com certeza. E dá tempo de você se posicionar e dizer, pai, eu não quero mais essa vida de pecado, esse relacionamento ilícito, esse relacionamento onde há masturbação, onde há conversas ilícitas, impurezas. Então, um casal, igual a gente estava falando, de 3 horas da manhã, um casal que está aqui junto, e ele só fala coisas que vai trazer essa vontade de fazer o pecado, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ter uma vida, uma santidade. O menos hoje é mais amanhã. Né? Verdade. Quando você renuncia os prazeres da carne, as vontades da carne, amanhã no casamento você vai ter todo o tempo do mundo para beijar, para fazer aquilo que Deus deixou para ser feito dentro do casamento. Então, menos é mais. Amanhã você Eu acho interessante, só para concluir rapidinho, é que eu vou falar para vocês. Eu não sabia o que era beijar na boca. Eu só aprendi depois que eu casei. Sexo, eu só aprendi realmente o que é quando eu casei. Por quê? Porque é muito diferente. A gente orou e fez todo um tratamento, um curso de noivado, etc., com um casal também, que quando o cara casou, ele falou assim, cara, se eu soubesse que
que no casamento é tão prazeroso, eu nunca tinha feito besteira antes da minha solteirice da vida. Porque, assim, é uma tranquilidade, aquele peso na consciência do pecado, não tem, é tranquilidade. Tem aquela São duas acusação do pessoas, a inimigo. acusação, Eita, é algo de Deus direcionando, é muito bom, gente, é muito é uma colheita muito maravilhosa, né? Glória a Deus. Queridos, o papo está maravilhoso. Vocês acreditam que Já passou. 3 horas? Meu Deus! Nós vamos Parece que a ter gente tá falando fazer- só 10 minutos aqui. Nós teremos que fazer a parte 2 desta live. Amém. Mas a gente quer aproveitar esses Tamo junto. últimos momentos aí para vocês dar uma palavra final aí e se despedir da turma. Já já o Instagram começa a contagem regressiva aqui. Contagem De regressiva. já a gente agradece vocês, agradece a cada um da galera aí que esteve conosco, né, que realmente cada um possa ter sido abençoado por estas palavras, pelo o breve testemunho de vocês, que nós sabemos que é muito maior do que isso, mas teremos outros momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu só tenho que agradecer. Obrigado, pastor Carlos, pastora Fernanda. Obrigado pelo entendimento, pela vida de vocês, na vida de várias pessoas e nas nossas vidas também. Amém. Eu só tenho que agradecer. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu amo fazer isso aqui. Sou professor, mas eu amo estar falando da palavra de Deus espiritualmente. E eu espero ter ajudado a você que está nos escutando. Ter um relacionamento de sucesso, um relacionamento de Deus. Aprenda as estratégias. Deus quer te dar um coração cheio dele para te direcionar e fazer com que ele tome a direção para a tua vida. Eu espero ter ajudado a cada um de vocês. E estamos juntos para as próximas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. E somos muito gratos, né, por estarmos aqui. E como meu esposo falou, não deixe essas palavras, essas instruções ser esquecidas no seu coração. Peça para o Senhor mesmo, se posicione diante do Senhor, se ajoelhe, você como casal, você que está esperando em Deus, você que já é casado. Se precisa ajustar algo no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida de solteiro, ajuste, porque o Senhor, Ele quer te ajudar nesse momento, Ele quer te dar algo lindo, algo que as pessoas vão se agradar de ver a sua renúncia, e principalmente você, porque é muito bom a gente renunciar, a gente ser grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá, ser abençoado por Ele. E assim como o Senhor nos abençoou, eu creio que Ele também vai abençoar a sua vida, que vocês vão ser muito felizes, Amém. Em nome que de vamos Jesus. ver vários testemunhos da pastora e o pastor Em Carlos nome também de vai Jesus, ver vários é verdade. testemunhos lindos, da gente também. Acabando aqui. Então,